Porto Seguro, que legal, tem muita gente aqui do Brasil. Ó, nós podemos fazer no final uma festa nacional, com comidas típicas. Vamos lá. Bom, já está gravando. Bom dia para todos, bem-vindos àqueles que estão chegando agora nessa aula gravada. Já conversamos muito aqui sobre Covid e para iniciar nossa aula, e hoje a gente vai dar sequência nos temas de Hannah Arendt. É isso. Deixa eu ver uma coisa. Hoje, a gente costuma parar 9h20, né? 9h20. Vamos um pouquinho direto hoje, a gente para mais cedo? O que vocês acham? Né? Tá bom. Pode ser, pode ser. Pode ser. A Amanda não está aqui hoje? Amanda Fukushima? Amanda Fukushima me mandou um e-mail muito interessante. Colega de vocês, né? Eu vou fazer minha aula hoje, vou passar um pouco pelas questões da Amanda, que são bem provocativas, assim. Vamos lá. Então, eu gostaria hoje de começar. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo uma introdução aí ao pensamento do que é Hannah Arendt, para a gente saber onde é que a Hannah Arendt está, né? Qual que é o pensamento dela, qual que é a posição filosófica dela, a posição política, no sentido de como ela pensa o mundo, como ela pensa as relações políticas, a relação de Estado. Isso vai começar a abrir para a gente, assim, para fazer a leitura do texto dela, que eu vou colocar para vocês. Eu até ia colocar ontem, mas eu encontrei uma edição nova em PDF, porque houve uma revisão da edição do livro da Hannah Arendt, que chama Condição Humana. Eu estava trabalhando com uma edição que foi bastante polêmica por causa da tradução de alguns termos, né? Que a tradutora utilizou. Então, ela passou por uma revisão, saiu pela mesma editora, passou por uma revisão e agora parece que está assim, uma edição muito agradável, né? Eu sempre trabalhei com essa edição mais antiga. Então, saiu uma nova, eu consegui o PDF dela aqui esses dias, assim, tem uma semana, e eu tenho que só separar os trechos, né? Porque eu não vou mandar o livro inteiro para vocês. Então, eu tenho que selecionar os trechos, fazer uma edição ali do PDF para entregar para vocês. E ontem, quando eu fui subir o arquivo aqui para vocês, eu me lembrei, aí que eu me lembrei dessa edição nova. Então, a gente já vai trabalhar na edição nova. Então, a Condição Humana é sobre essa obra que a gente vai falar. Eu vou entregar alguns textos para vocês, que vão aí ocupar umas 4 ou 5 aulas nossas, e que vocês vão fazer um trabalho coletivo sobre esses temas que aparecem, que eu selecionei, esses capítulos do livro A Condição Humana de Hannah Arendt, né? Portanto, a gente já discute o livro e já vai fazendo esse panorama sobre Hannah Arendt. Discute o livro, não, desculpa, discute o filme, que eu acredito que todos vocês tenham visto. Eu tenho esse filme, então passo para os estudantes, mas aqui nessa coisa remota, né, encontrei aquela versão no YouTube, estava disponível para todos, assim, porque, né, é gratuito. Não estava com a qualidade muito boa, né, principalmente para ver em televisão, talvez, não tinha uma qualidade de imagem, né, muito boa, e eu senti umas coisinhas na tradução também que faltaram, assim, né, Yuri? A tradução, ela pecou em alguns lugares. Eu não vi aquela versão toda, eu fui passando assim para checar a tradução e encontrei uma tradução um pouco falha, mas é o que a gente tem, né? Mas às vezes a gente consegue captar qual que é o espírito do negócio. Então é isso. Vocês tiveram a oportunidade de ver o filme, gente? Eu gostaria de ouvir, então, de alguns de vocês, algumas breves impressões sobre o filme, assim. O que é que ele diz para você? O que é que fica? Para a gente, né? Para eu não ir falando demais e para a gente trazendo as impressões. E aí vocês vão construindo a minha narrativa, né? A gente vai construindo junto, assim. Professor, bom dia. Eu vou começar. Eu já não gosto de falar, né, professor? Yuri, acho ótimo. Obrigado. Preciso de você o ano inteiro.
Bom dia, Thiago, que eu estou vendo aqui na tela. Bom dia a todo mundo aí. É, Professor, o que me chama a atenção no filme é que começa com uma discussão sobre a criação de arquétipos sobre uma pessoa e que vem dar um significado para um momento. O que significaria um alemão que segue ordens e que tem uma certa importância e tem responsabilidade na morte de tantas pessoas, como foi o caso desse homem? E como que as pessoas elas convergem, significando muitas vezes coisas que não são do ato da pessoa, mas com que ele assinou embaixo, né? Ele não fez nada sobre, para significar um momento de extrema crueldade e monstruosidade. É interessante pensar também que, como o próprio Heidegger disse, pensar é um ato solitário. Quando a gente pensa, isso que ele falou traz uma reflexão muito forte sobre como a gente apreende as coisas. Nós apreendemos as coisas primeiramente a partir de uma visão muito pessoal e que é aquilo que a gente estava conversando na segunda-feira sobre a modernidade e a razão. Exige um certo egocentrismo, exige um certo caráter de ego, o ato de pensar, porque nós apreendemos as coisas a posteriori. A gente só apreende as coisas depois que a gente tem um contato com aquilo, de alguma forma, ou para que nós possamos, talvez ainda, criar a partir de elementos similares aquilo que a gente tem, até mesmo elementos metafísicos, como Deus, por exemplo. Deus, Locke vai dizer que é a elevação de todas as boas características humanas. E aquilo que é monstruoso é aquilo que deve ser despojado das virtudes que seriam atribuíveis, seria aquilo que é detestável e que não é digno de convivência. Então, a primeira coisa que a gente vê no filme e na postura da Hannah é que ela tanto pega a mediocridade daquele sujeito que se submeteu ao ato de não pensar, de não ter o ato solidário de não pensar, de simplesmente não atingir uma maioridade de pensamento, ficar sempre numa minoridade de pensamento, de não conseguir formular aquilo que é uma vida humana. Então ele somente recebia e conhecia as coisas não por si, mas ele era coagido a. E isso é uma característica muito forte e marcante de governos totalitários ditatoriais, que é a desfiguração da pessoa em meio a uma massa enorme. Então, o sujeito ele perde a questão da individualidade dele, ele perde a capacidade de pensar, de sentir empatia e de conseguir aprender com aquilo que a diversidade proporciona, em simplesmente seguir ordens e abdicar da característica mais humana, que é pensar através de um elo cultural, de composição e interdependência das pessoas, e cair naquilo que ela vai chamar de banalidade do mal. Então, a postura da Hannah era esperada que ela se juntasse com o sofrimento de todos, até mesmo porque o sofrimento é uma virtude de união das pessoas. As pessoas se unem em prol do sofrimento, é uma virtude que às vezes é cultivada e tem determinadas maneiras de aparecer e de se expressar também. É parte da cultura judaico-cristã esse cultivo e esse entendimento do sofrimento de diferentes maneiras, mais variando do judaico para o cristão, até mesmo uma questão de presente e futuro. O cristão ele tende a ter uma coisa mais para futuro, ou de ficar pensando mais em questões metafísicas e menos práticas. Então, era esperado da Hannah que ela coadunasse e usasse a razão dela para sustentar os sentimentos que ela tinha de horror e de sofrimento intenso. Mas, ao invés disso, ela consegue ver através disso, que é muito pior do que ser a personificação, é abdicar de ser humano
e abdicar daquilo que une todo mundo por uma questão de fronteira. É isso que eu tinha percebido durante o filme. Pensar realmente é um ato solitário. Muito bacana, Yuri. Obrigado pela sua posição. Acho que você traz muitos elementos aí para gente e vai bem direto ao ponto, assim, né? Vamos ouvir agora. Acho que é a Ana Clara. É Clara Alves. Clara, vou aproveitar que eu já tô mais falante, que eu tô com o filme mais fresco, porque da primeira vez eu não entendi muito bem. Mas aí eu fui dar uma analisada, li uns comentários aí, igual o Yuri falou, não uma análise muito profunda, igual, né? Mas eu senti o tempo todo uma mulher muito carinhosa. Então, tipo assim, muito piedosa, né? E quando ela foi julgada por todo mundo, ela sofreu muito porque ela não quis tirar a culpa dele, mas ela não quis culpar ele pela intenção de fazer o que ele fez. E o tempo todo ela repete, ele cumpriu ordens, ele cumpriu ordens. Aí eu fiz uma análise meio assim, porque tem um momento que, depois do artigo dela, alguém manda uma carta para ela falando que ele rasgou a foto dela para jogar no lixo porque ela não merecia ser queimada. E eu sinto que ela fez isso com ele. Ele não levaria toda a culpa do que ele fez, porque ele não merecia aquela culpa, porque ele não arquitetou aquela culpa, ele só obedeceu. E aí que ela atribui a mediocridade dele, porque se ele não foi humano o suficiente para defender os horrores, né? Tipo, não defender os horrores que estavam acontecendo, então ele é só um soldadinho. Ele é medíocre. E foi isso que eu entendi no geral. E do termo, né, da banalidade do mal, é muito interessante, porque o pessoal só queria alguém para culpar, para ver sofrer, para pagar pelos erros. E, na verdade, ele não era pessoa para isso. Ele não arquitetou aquilo tudo. E nisso que ela intercedeu, mas de jeito nenhum ela quis defender o nazismo ou ele, enfim. Foi a percepção que eu tive. Muito bacana, Clara. Excelente. Você também traz aí as questões que tocam o que o Yuri falou, que é essa questão do pensar, a questão do medíocre, né? E isso se aplica demais para a gente pensar a nossa sociedade hoje. Acho que também é uma palavra boa, né? Isso tem muito a ver com se abdicar, né? De pensar, e de não querer pensar, o quanto que a gente fica subjugado às estruturas, né? A essa narrativa que é colocada. A gente vai falando mais disso. Silêncio também é posicionamento, né? A gente vive muito disso hoje em dia. Exato, exato. Eu gosto de você falar aí que ela é uma mulher que ela tem sentimentos, né? Ela parece o tempo todo uma mulher doce, né? Uma mulher doce. E né, o que o filme mostra cuidado dela, o amor, a relação conjugal dela é uma relação muito bonita, né? Aquele cara é sensacional, ela é sensacional. Os dois intelectuais têm conversas Com muito. os amigos, com os É, alunos, os antigos é, professores, todo mundo, ela é muito acolhedora. Pois é. Então, isso é muito legal. Parece que aí também reside o contraste. Como pode uma mulher tão doce, né, tão dedicada, defender ou ter pensamentos nazistas, né? Assim, essa acusação ela é muito grave. De fato, a gente conseguiu. Eu acho que todos nós aí, principalmente vocês dois que acabaram de falar, perceber que em momento algum ela faz qualquer apologia. Essa não é a posição dela, né? É, a gente tem, sobre o que você fala aí, tem uma frase que eu já tinha deixado na minha tela. Uma fala do esposo dela que não se pode julgar a história, né? É exatamente essa coisa de personificar no Eichmann toda a história fúnebre, E triste, querer trágica do culpar nazismo. ele por ter uma imagem, né? É aquela coisa, assim, precisávamos de alguém para condenar. A ideia de condenar Eichmann é condenar todo o nazismo, é responsabilizar Eichmann pelo genocídio, né, dos milhões, né, de judeus, né.
Então, vou parar por aqui para a gente ouvir mais pessoas. Obrigado, Clara. Nada. Tempo. Mais alguém com algum comentário? Ô, Clécio, deixa eu só esclarecer uma dúvida. Ela foi ou não foi para o campo de concentração? Porque no início parece que sim, mas no final o pessoal julga que não. Aí eu não entendi. Ela não foi, houve um... aí eu não sei a história, questão de fato, né? Pelo que eu entendi, ela escapou, ela conseguiu escapar com mais uma pessoa, que eu acho Foi o marido dela. que é o marido dela, e os dois, por uma sorte do destino, Eles que fugir na eles foram América. encaminhados para o campo, mas por uma ironia do destino, eles conseguiram escapar e se exilaram, né? Foram para os Estados Unidos. Mas eu Entendi. vou pesquisar isso depois assim na internet, mas de fato essa questão histórica assim muito precisa. O que eu sei é isso. Então acho que ela não vivenciou o campo. Eu tive a oportunidade de em 2015 ir visitar um campo perto de Berlim, assim, bem pertinho de Berlim. Se chama Sachsenhausen. Sachsenhausen é apavorante, assim. É um lugar de turismo, né? Essa coisa, né? Mas é um lugar de memória. E não é uma memória, mas é conhecer um espaço que é muito pesado, assim. Aí você consegue ver aquela estrutura, aquela arquitetura, né? Que não tem cara de presídio, mas tem cara de opressão e tendo as imagens que a gente tem hoje, né? Fotos, documentos, cinema, o que a arte produz sobre o nazismo, é um lugar bem chocante, assim, e fico satisfeito que ela não tenha ido. É horrível. Professor, também tem a questão de quem está contando a história também, né? Não é passível de negação que foi uma coisa horrível, não é passível de negação que é uma coisa deplorável, que rebaixa a condição humana e que faz a gente pensar no, na possibilidade do humano realmente ser uma espécie tumoral sobre a Terra. Mas, por outro lado, a gente para ver que houve outras negligências da história sobre isso. Eu acho que a banalidade do mal e a visão da Hannah consegue levar a gente para ver um caminho interessante para a gente não ficar simplesmente naquele desejo de punição do mal consensual, o mal que entra em consenso. A gente tem, por exemplo, a questão das prisões de Guantánamo, que foram cometidas atrocidades terríveis pelo exército americano. Uhum. Tem, por exemplo, a ocupação de terras palestinas. A maioria do território palestino, aliás, a maioria da população que vive no território ocupado é palestina, é muçulmana. E as vidas são subjugadas, Uhum. extremo. Por Israel também. A gente tem várias outras situações As torturas impressionantes. nas ditaduras da América do Sul foram muitas, né? Sim, A gente teve algumas mortes em massa também, né? a Chechênia até hoje, que pouco entra no noticiário também, em prol de quê, né? Que a gente ignora isso. Os chamados voos da morte, né? Durante a ditadura na Argentina, que você sumia aí com os estudantes ou com os chamados comunistas e jogavam o mar de cima do avião e, né, jogavam os corpos embora e sumiram, desapareceram, foram muitos. Sim, são todas atrocidades. E todas elas, assim, e nem todo mal é banal, né? Essa é a questão, assim, né? A Ana está fazendo uma leitura ali bem específica, né?
eu vou passar sobre isso, mas então um dado assim, que é importante para a gente, e que você mencionou, Yuri, que é rebaixar a condição humana. O que significa isso, né? De um certo modo, a nossa condição humana nos coloca em relações de afeto, né? Em relações com o outro, que essas relações, Hannah Arendt vai defender assim, como a maior fundamento dessas relações a capacidade política, da ação política, de conversarmos, de nos relacionarmos com o outro, né? Formar sociedades, isso é muito humano, né? Ela não vai dizer que é uma essência, eu também não estou dizendo que é uma essência, mas é uma característica nossa fundar essas relações. E essas relações se constituem também afetivamente. Portanto, uma das maneiras assim que nos permite maltratar alguém, subjugar alguém, e a gente pode ver isso na psicopatia, etc., né, nos psicopatas, assim, é você tirar a condição humana de alguém, é você justamente, né, Yuri, rebaixar essa condição humana de maneira que você transforme o outro quase em um objeto, uma coisa. Então, é claro, eu não vou maltratar ou agredir nenhum de vocês, porque vocês são pessoas pelas quais eu tenho afeto, né? Então são pessoas, então, mas a partir do momento que eu tenho talvez tamanho ódio, eu rebaixo a sua condição de humano, porque para mim você não é humano, você é um lixo. Aí eu consigo lidar com você de outra maneira. Eu objetifico, né, o objeto do meu ódio, né? Eu objetifico no sentido de coisificá-lo, coisificá-lo. E aí isso permite, portanto, esse tratamento. Se você pensa em 6 milhões de judeus como pessoas, pais, avós, isso que a gente vê o jornalismo tentando fazer muito, muito corretamente em relação às vítimas de Covid, né? Não são apenas números. É o Jorge, é o Matheus, é o Paulo, sabe? É a sua avó, é a sua tia. São pessoas que amam, que têm netinhos, que têm marido, que têm trabalho, sabe? Então, se a gente visse o povo judeu naquele momento como esse tipo de cidadão que tem uma vida social, isso dificulta muito o processo. Então, o que a gente, a ideia é coisificá-los, né? São sujeitos da sociedade que roubam, que são gananciosos, que são deformados, sabe? Então, assim, o primeiro passo é coisificar o seu adversário, né? De modo que ele perca a sua condição humana e isso diminua a sua... a palavra, né, que eu estou usando como afetividade, mas essa sumiu agora, eu usei essa palavra hoje, de se colocar no lugar do outro, né? De ter meu Deus... Empatia? Empatia, isso, de ter empatia, né? De se botar abrigado, de se botar no lugar aí. Então, percebe, uma das questões é essa objetificação, né? E aí, nisso, eu já subjugo o outro. Objetifiquei, ele já, coisifiquei, ele já é menor do que eu, porque eu não sou coisa, sou uma pessoa, né? Então você já cria aí a primeira relação de força, a primeira relação de poder. Logo, eu posso manipular o objeto, ele não me manipula, né? Desculpa. Então essa é uma questão assim importante. No filme ainda, né? Assim, falando sobre o filme, esse desejo de vingança que aparece justo, né? Desejo de vingança justo. Não temos que condenar esse desejo de buscar reparação, de vingança em relação ao que aconteceu. Mas o que a gente pode pensar é que foi personificado no Eichmann todo o mal, né? Então, e o que ela vai dizer para a gente, vocês já disseram, né? Ele é simplesmente uma peça nessa engrenagem muito maior, né? Ele é alguém que executava as tarefas, um burocrata, né? Foi chamado assim, né? E aquelas imagens que aparecem no filme é o Eichmann, tá? É o Eichmann que aparece, assim, do julgamento dele, naquela coisa de vidro. Cara, aquela coisa de vidro, ele foi para o tribunal cercado por um vidro.
A ideia não é protegê-lo de um terrorismo, de colocá-lo num espaço blindado. A ideia é isolar aquele vírus, aquele terror, aquele mal de nós, das outras pessoas. Era uma espécie de jaula. E a Hannah Arendt fala isso muito bem, né? Assim, olha, eu esperava encontrar um monstro. Não tem monstro. E ele estava gripado. Um cara gripado. Gripadinho, gente, limpando o nariz. Um cara de 50 e tantos anos, 60 e tantos anos, magrelo, vulnerável. Yuri. Professor, uma coisa que você falou que foi bastante interessante que apareceu no filme, nem todo mal realmente é banal. O mal, ele não pode ser, ao mesmo tempo, banal e radical. O mal, ele é sempre extremo, ele jamais radical, e o bem é sempre profundo e radical. É uma fala da Hannah no filme. Encaixa muito bem nisso. A definição do que é uma vida humana está centrado também na capacidade da gente pensar em enlutar essa vida, atribuir luto a essa vida. Além do luto, as condições para fazer ela florescer. Então, assim, se uma vida ela não floresce, ela não é enlutada, ela não é uma vida. Quando um campo de concentração, uma das frases mais famosas que existem, o trabalho o libertará, tá? Em Auschwitz, não é? Na entrada de Auschwitz. Arbeit macht frei, é isso, né? O trabalho liberta, isso aí. A condição de um trabalho, a gente começa a pensar também as características que começam a aparecer justamente no contexto. Então, assim, a gente tem um contexto em que a gente tinha duas possibilidades, já que o capitalismo estava em crise novamente. Ou a gente ia para um lado da esquerda, bem à esquerda, ou a gente tentava afogar essa crise remontando aquilo que tem de mais selvagem. Então, aquilo que a gente faz é coisificar em nome de uma mão de obra. E é o que a gente tem visto hoje. Quando a gente vê personalidades políticas como o Jair Bolsonaro, a gente vê que ele reduz a vida das pessoas a uma simples mão de obra. O pensamento dele coaduna fortemente com essa frase do trabalho libertará, porque o trabalho é a condição da dignidade humana. É realmente definir um humano pela condição produtiva dele? Boa. Aquelas vidas não são enlutadas, são de fato enlutadas. Aquelas vidas carregam dor, carregam histórias que elas não são reproduzíveis. Não são mais. E a questão da morte não é só a perda e o enterrar de um corpo. É uma parada abrupta, muito forte e repentina. Por isso abrupta, né? Daquilo que é atualizável sobre a questão do outro e no direito dele mudar sem que ele seja coagido. Porque é isso que a natureza é. A natureza, ela não pode ser coagida. Ela é necessária em si, como já dizia Spinoza. É aí que mora o ato divino, e é aí que mora a existência divina, que ela não é coagida. Deus Ela está em todas as coisas, né? Spinoza, assim, é por aí que ele vai o pensamento dele, né, gente? Ô, gente, ó, todo mundo pro Yuri, ó. Muito bem, Yuri. Obrigado pela contribuição. E o Yuri também traz muitas coisas. E um ponto que eu queria passar, essa questão do trabalho, né? E aí a gente, vamos usar a Hannah Arendt para pensar o nosso tempo. Eu acho que é isso que a gente faz com a filosofia, né? Usar aquilo que se pensou em tempos distintos dos nossos e como isso se aplica, né? Para a gente ver a potência desses pensamentos. E um dos modos de coisificar o humano
vê-lo como um braço, né? Como uma máquina, como alguém que é produtivo, né? Que precisa produzir. Aí por trás está a questão do trabalho. Veja bem, eu vou tentar fazer um ponto aqui, já pensando na Hannah Arendt. Um dos aspectos mais importantes do ser humano para Hannah Arendt é a nossa capacidade de relações políticas. Política, né? A gente vai trabalhar isso nos nossos trabalhos, os textos, né? A polis e a família. Então ela vai estar falando sobre... vai estar falando, né? Então, assim... operador de telemarketing, sem desmerecê-los, é claro, mas é exatamente a prática da linguagem, né? Não porque eles não sabem português, mas essa mimetização dessa frase que parece ser bonita, né? Hipercorreção. Tipo, vamos lá! essa hipercorreção. Mas é uma das coisas que são importantes para a arte é a questão da política. A política é exatamente esse espaço entre um cidadão e outro, entre as pessoas, a partir do qual vão se construir essas relações. A relação política e política ética, né? A moral, né? A política e a moral são, desde o pensamento de Aristóteles, né? Que Aristóteles começa a definir, né, o tipo de conhecimento teórico, conhecimento prático, conhecimento poético, né? Para a gente pensar assim, a filosofia é um conhecimento teórico, né? Essa coisa de teorizar, de contemplar, né? Então, isso é conhecimento teórico, a teologia, né? O conhecimento prático, dentro do conhecimento prático nós temos a moral e a política. Prático por quê? Porque é ação. Não é possível fazer política, ser político sem a ação política. A ação política para Hannah Arendt é a fala, né? É a conversa, é a ação política. A ação política vai se dar no território público, no território da polis, no território da cidade. Então, ela é prática. Não tem como ser político por teoria, ser moral por teoria. Eu sou moral na medida em que pratico atos morais. Sou político na medida em que me relaciono com a polis. Me relacionar com a polis significa relacionar com os outros, com os meus iguais. E conhecimento poético, né? É esse o conhecimento da técnica, é a medicina, é fazer, é operar, é ter uma técnica, uma tecnê, que vai chamar de tecnê. E a palavra aqui não é nada pejorativa, a tecnê exige conhecimento, ela é um conhecimento, né? Então, é a medicina, todos os fazeres, todas as artes, todos os artifícios, né? Porque você lida com esse objeto que é o corpo. Vou chamar aqui de objeto bem entre aspas, tá? Que é o corpo, né? Que ali você consegue identificar partes, espaços diferentes, estruturas, tecidos diferentes, né? Então a gente consegue pensá-lo assim. Pois bem, a política é muito importante para a Arendt, é isso que vai constituir a sociedade, vai possibilitar as sociedades. E um elemento, né, que nos tira do mundo político, que de um certo modo a gente pode fazer, que não nos permite pensar, né, Yuri? Que assim, que vai colocar a gente num lugar de ficar subjugado sem pensar, é exatamente o trabalho. O trabalho é algo que... essa é a nossa sociedade pós-moderna, gente. Seja empreendedor, trabalha, a gente está o tempo todo fazendo alguma coisa e a nossa sociedade adoece porque sente culpa de estar à toa, sente culpa de não conseguir fazer as coisas, né? Sente culpa por fazer nada. O ócio parece que está proibido. O ócio tornou-se uma coisa assim, de vagabundo, desculpa a expressão, né? Quando, na verdade, o ócio é extremamente importante. O tempo para dedicar a si e dedicar à cidade é extremamente necessário. Para o grego é isso. Quando a gente pensa a democracia grega, o homem grego, né, ele já... E a gente está falando desse cidadão grego, que é muito específico, é o homem ateniense, maior de 16 anos, escravo não pode, mulher não pode, né? Mas dentro dessa democracia aí, limitada, grega, o homem vai à praça pública, à polis, né, à ágora, para discutir política, para discutir os caminhos da cidade. E ele só pode ir porque as suas necessidades vitais, domiciliares, estão já satisfeitas.
Ele já alimentou a mulher, ele já alimentou o filho, tem um escravo cuidando da casa dele, a vida dele já está resolvida, ele não tem com o que se preocupar. E aí ele vai participar da vida política. Ele já conseguiu o alimento dele, ele já conseguiu a caça dele. Vamos pensar assim para a gente ser um pouco mais selvagem, nesse sentido da alimentação como uma necessidade, né? Como esse apetite, né? Então, ele já tendo resolvido as suas necessidades básicas, ele pode se dedicar à sociedade. Onde é que está a questão aí? A questão é que as nossas sociedades modernas, pós-modernas, já não conseguimos mais saciar as nossas necessidades básicas. Até porque a gente não sabe quais são as nossas necessidades. Nós temos um incentivo ao desejo que é muito grande, que é a publicidade. Nós desejamos muito mais. Qual que é a minha necessidade? É que tipo de carro, é que tipo de sapato, é que tipo de tênis, é que tipo de esporte, é que tipo de clube que eu vou frequentar, né? Que tipo de alimento que eu vou comer, que tipo de qualidade de vida eu vou dar para os meus filhos, etc. E a gente trabalha muito. E chegamos em casa extremamente cansados, né? Nós trabalhamos 8, 10, 12, 14 horas. Dormimos outras. Que tempo sobra para pensar na sociedade? Que tempo, né, ocioso eu tenho para refletir sobre a condição social, sobre a condição humana, sobre a política? Não só que tempo tenho para fazer isso, mas que espaço a estrutura social e o sistema tem para me ouvir. Porque a política, a Ana Arendt vai definir isso, é ouvir e ser ouvido. Ter a oportunidade de falar, porque a política é esse diálogo, é essa ação, a conversa é esse tipo de ação, né? Vai ter uma diferenciação do termo conversa e diálogo em Arendt, não cabe detalhar isso aqui agora. Mas percebam, nós somos praticamente coisificados como esses produtores, né? Gente que faz, né? E isso nos tira da habilidade, da capacidade política. Ora, o quanto frequentamos os espaços políticos públicos da nossa cidade, gente? Reflitam vocês, né? Qual que é a nossa relação com o bem público, a coisa pública? Uma praça que está destruída, a praça é de todos, é responsabilidade do prefeito, do vereador, como que funciona isso daí, sabe? Deixa eu ler o Yuri aqui. Para Aristóteles, a felicidade é encontrada no meio termo, né? É essa, a mesotés, né? Entre os extremos, né? Em uma vida ética, e a ética se faz em conjunto a partir de reconhecer no outro um pedaço de si. Não para ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz sozinho. O mal é um extremo que jamais deveria ser alcançado. Qualquer mal não é ético, sim, é extremo. Tal como o pathos visto nas paixões. Né? As paixões nos levam a decisões escolhas que não são necessariamente éticas. Né? As paixões vão justamente, ética nicômaco, a gente vai estudar, tá? As paixões vão justamente nos levar a posições radicais. Porque as paixões não são racionais, né? Então, elas realmente vão nos levar a situações assim que podem ser julgadas como imorais, né? Como más. Essa questão do trabalho, né? A gente pensar Adão e Eva, né? Assim, uma das condenações para a gente ver o caráter negativo de trabalho, né? Primeiro que a gente vem pensando trabalho no latim em relação como uma derivação da palavra tripalium, né? Tripalium, que é justamente um instrumento de tortura, que aí o mundo latino, né, medieval tinha, né, de torturar pessoas que cometiam equívocos, né, ou que eram preguiçosos, etc., que não eram produtivos. Então, a palavra trabalho, ela parece surgir, né, assim, com os etimólogos, a partir dessa palavra tripalium, que era um instrumento de tortura. Aí você já vê que a palavra trabalho, portanto, ela quer dizer algum tipo de tortura, algum tipo de sofrimento, né? Visões um pouco pejorativas do trabalho. Eu quero dizer que o trabalho não
não tenha o seu caráter de positividade, de progresso, né? Mas a Ana Arendt vai separar isso aí em labor, por exemplo, né? Bom, depois eu trago os termos para vocês que me fugiu. Mas, então, esse caráter negativo de trabalho, né? Aí a gente tem uma expressão, assim, que a gente utiliza. Vocês estão me ouvindo, gente? Está funcionando aqui? Sim, estamos aqui, estamos aqui. Ah, tá bom. A gente tem uma expressão assim que fala, bom, você trabalha, não trabalha, o trabalho enobrece o homem, né? O trabalho enobrece o homem. E talvez essa perspectiva já esteja mais difundida, né? Que para o mundo grego, por exemplo, essa frase ela é muito descabida. Não, e nem só para o mundo grego, né? Quando você pensa o trabalho enobrece o homem, é porque o trabalho traz nobreza, né? E quando você pensa em nobreza como castas, né? Como essas pessoas privilegiadas, né? A nobreza, esse lugar na burguesia, né? Esse lugar dentro da igreja, ou esse lugar do homem grego, que é o cidadão que participa da polis, se tem uma coisa que o nobre não faz é trabalhar, né? O nobre não trabalha. O nobre tem quem faz os trabalhos para ele. Ele tem quem lhe dá um banho quentinho, quem lhe prepara um chá, lhe faz uma massagem nos pés, lhe prepara a janta, arruma a casa, varre, passa pano, tosse, lava fralda, tudo, né? Colhe frutas, faz o almoço, vai no sacolão. Então, trabalho e nobre são coisas assim que diferem. Uma coisa da qual o nobre foge é do trabalho, né? O nobre tem tempo ocioso para pensar. É por isso que a gente vai ver os intelectuais, de maneira geral, são esses que são ociosos. Ele não tem que ir para a fazenda de cana, cortar cana 10 horas por dia, 12 horas por dia, ou fazer um plantão no pronto-socorro de 16, 14, sei lá, 24 horas, né? Porque aí ele não tem condição de pensar. Percebe? Então, assim, o trabalho já aparece nessa condição também como esse impeditivo para o tempo de ócio, para o tempo de reflexão, para o tempo de contemplação. Percebem? Então, o trabalho como essa ação, ele tira de nós a capacidade de elaborar um mundo, né? De pensar politicamente, de ter esse ócio, de pensar a cidade, de pensar a política. Né? Então, uma coisa que para os gregos não funcionava era essa ideia de trabalho. Você pensar assim, né? O trabalho também agora é pensado como negócio, né? Trabalho é um negócio. São esses negócios que fazem a sociedade capitalista nossa funcionar, né? Negócio é justamente negar o ócio, né? Tem duas palavras aí. Ócio é esse tempo para contemplação, né? É esse estado de contemplação, de reflexão. Trabalho como negar o ócio é justamente negar esse tempo de reflexão, né? O negócio é entrar em ação, entrar em trabalho, né? Vou em negócio, né? Ou seja, não vou pensar em mais nada, eu vou executar essa tarefa, né? Então veja bem o trabalho aparecendo aí justamente como essa negação desse espaço, né? Com o surgimento da sociedade mais moderna, a burguesia, né? Também a burguesia vai se aproximar daquilo que a gente falou há pouco, que é o nobre, né? A burguesia vai criar toda uma estrutura de serviços básicos para si, né? A burguesia vai ter alguém para pensar a burguesia como nós hoje, né? Vai ter alguém para levar o menino na escola, nossos filhos, lavar nosso carro, fazer o sacolão para a gente, levar nossos filhos para comprar sorvete, porque a gente vai dar um cartãozinho de débito para nossa babá ou para nossa empregada, e ela vai e ela resolve todas as coisas. E eu, por exemplo, posso não me ocupar do meu filho, minha filha. Minha filha pode, por exemplo, ter uma relação de afeto e de maternidade tão imensa com a babá que menos comigo, que sua mãe ou que seu pai, etc. Essa terceirização, a gente pode chamar assim na burguesia, né, Yuri? Talvez seja um bom termo, né? Essa terceirização das nossas responsabilidades, né, de labor, de trabalho. Então, veja bem, a gente também foge do trabalho assim nesse sentido. E a gente vai para uma cadeia de produção que é produzir aquilo que eu faço dentro do meu consultório, dentro do meu escritório, dentro da minha fábrica, dentro do meu comércio, né?
E é isso, assim, aí a gente pensa também um peão de fábrica, né, assim, do chão de fábrica, né, também sem nenhum sentido pejorativo, esse sujeito que está no chão de fábrica, que trabalha 10 horas, né, nessas fábricas que são até mais afastadas da cidade, assim, é, e que é um número grande de pessoas que executam as mesmas tarefas, né? Você tem lá 5.000, 10.000 pessoas na mesma fábrica, trabalhando numa linha de produção, num trabalho extremamente mecânico e repetitivo. Isso também tira esse sujeito da capacidade de pensar a sociedade, né? Ele também não tem tempo para isso. Então, veja bem que isso é não só... Pode ser não só as condições da nossa sociedade, mas também pode ser condições ideológicas. A ideia é um pouco essa. Enquanto eu ocupo você com o trabalho e coloco em você a ideia de que é preciso trabalhar, ser produtivo o tempo todo, fazer coisas, quanto mais essa narrativa consegue nos ocupar, mais ela nos afasta da coisa pública. Mais ela nos afasta do espaço privado, do espaço coletivo, público. Mais eu fico dentro do meu apartamento e quero no meu apartamento uma espécie de pracinha, no meu prédio, no meu condomínio, uma espécie de pracinha, piscina, árvores, flores, tento copiar a arquitetura de uma cidade dentro do meu condomínio e eu não vivo a coisa pública da cidade. Você percebe, né, que assim, é um total afastamento da coisa, cada vez menos frequenta espaços públicos, né? E a gente privatiza, privatizar, né? A gente vai privatizando tudo, né? Havia um tempo em que eu andava ali, eu via ali na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, uma praça que é cartão postal, gente, até, né? E onde ficava, né? Assim, simbolicamente, fica lá ainda o Palácio do Governo, do Estado, e teve um momento que se andava pela praça, e a praça tinha nos seus jardins muito bonitos, sempre muito bem cuidados, plaquinhas da Vale, aquela empresa de mineração, né? Então você via plaquinhas da Vale, que é a Vale que cuida daquele espaço. Para mim é totalmente uma noção de privatização do espaço público, assim. É a Vale que cuida, e a praça é quase a Praça da Vale, né? Daqui a um tempo pode até vir a ser chamada assim, né? Vir a ser chamada assim. Conseguem perceber aí essa questão do trabalho como um afastamento nosso da vida pública, assim? Professor, e é engraçado que quando você falou da Praça da Liberdade, eu já pensei em outro, tipo assim, no sentido oposto desse negócio, assim, porque antes da pandemia, né, a Praça da Liberdade era um lugar, tipo assim, muito legal para ir, tipo assim, uma sexta à noite, um sábado à noite, porque cada ponto da praça era um ritmo de música, eram pessoas diferentes fazendo, e tudo junto, é muito legal, assim. Só que aí eu não tinha pensado nesse sentido da privatização e tal, e realmente é meio questionável, né? É meio questionável. Você traz um argumento que parece contrapor o meu. Então, olha só, de um certo modo, a praça está sendo vivenciada, né? Com essa atividade cultural, né? De cada tipo de música, das mais diversas tribos, né? Mas acho que a gente está falando aí também acho, de um público muito específico, né? De um cidadão muito específico, de um recorte muito específico da sociedade. Mas é algo para se pensar em relação à minha fala. Ai, meu Deus. Ana Luísa, né? Ana Luísa Ribeiro. Ana Luísa Isso. Ribeiro. Mas parece que tem um recorte aí muito específico, né? Isso é verdade É, também. E a questão é como se ocupa também a praça. Ou seja, a ocupação ali da praça, ela está, quando você diz os diversos tipos de música, talvez muito ligada a uma espécie de entretenimento, de uma cultura, que talvez seja uma cultura de massas e que talvez seja exatamente uma cultura de anestesiamento da nossa capacidade de agir e de pensar o público. Como assim, né? A pessoa trabalha... pingou uma gota d'água aqui, atrapalhou meu escrito todo. A gente trabalha tantas horas, né? E quando vem para casa, você tem a televisão, esses meios de lazer, né? De massa, e eles, assim, Adorno, por exemplo, vai chamar exatamente isso de uma anestesia, né? Você é anestesiado.
Você não encontra nesse entretenimento nada de libertação, muito pelo contrário, você encontra um novo produto de massificação, né? Então ele na verdade, ele nos relaxa, nos entretém e nos anestesia. Aí eu não penso mesmo em política, né? Aí eu não faço reflexão mesmo. Eu vou nessa onda desse entretenimento, que na maioria das vezes é um entretenimento muito vazio, né? Que não propõe significados, que não propõem reflexões ou que não permitem. Talvez também seja um pouco dessa ocorrência na praça, né? E isso não é condenável, né? Assim, a gente faz isso porque também a gente gosta. Eu também adoro ir em lugares assim, e a gente precisa também desse anestesiamento, desse momento de lazer, dessa coisa dionisíaca, né? Mas ela não pode ser não pode ser o único modo, né? Esse entretenimento anestésico, esse entretenimento de massa, esse entretenimento vazio de significado, de proposição em relação à vida, em relação ao mundo, etc. Né? Eu não tenho nada contra por exemplo, funk. Eu não gosto de ouvir funk, não. Eu acho muito barulhento. E não precisa pensar só no funk, a gente pode pensar em diversos estilos de música. E eu não estou condenando nenhuma música aqui. Acho que se eu fosse jovem, se eu tivesse 18, 20 anos, eu estaria em altos funks, assim, porque eu curto uma diversão, uma coisa libidinosa, acho doido, adoro. Mas o que é que isso nos diz? Assim, qual movimento propõe para nós? Tem diferença de eu ouvir uma música de funk, pá, tibum, tibum, pá, tibum, tibum, pum, e eu ouvir um João Gilberto no violão, sabe? Um Chico Buarque. O que é que Chico Buarque nos diz com uma música, por exemplo? Sabe? Qualquer uma de suas músicas que tem letras que a gente consegue colocar a gente consegue até falar o Chico romântico, o Chico político, né? Que traz um movimento e uma musicalidade também bem produzida, bem construída, harmonicamente elaborada. Como que funciona isso? Sabe, assim, nem estou questionando o que é arte, mas a linguagem que ela carrega. O que é que produz na sociedade, né? O que é que o funk produz em nós? É só essa coisa libidinosa que eu disse? E quando eu digo isso sem nenhuma vergonha, mas sei que é assim, né? Olha, bolas, né? O que é que isso te permite? Como você avança como cidadão, indivíduo, humano e como sociedade a partir disso, né? É bem a ideologia meritocrata que cria a ilusão que uma pessoa da classe E tem a mesma condição de ter graus de liberdade, né, gruas de liberdade pelo capital do que alguém da classe B e A, né? Ou seja, né, essas produções elas também são destinadas, né? Elas são destinadas a essa classe A, essa classe B, né? O capitalismo sabe disso, né? O capitalismo recorta a sociedade muito, muito bem, né? Tá claro isso assim, gente? Então essa questão do trabalho. Então veja bem, o que aparece então para nós é que o trabalho ele aliena, né? Ele nos aliena no sentido de nos tirar desse espaço de pensar, desse espaço de ócio, desse espaço de participar da coisa pública, da vida pública, da política. Ou seja, a política tornou-se algo para poucos. Quando exercemos atividades políticas, parece que só na hora do voto, e olhe lá, porque pode nem ser uma atividade política, pode ser uma atividade meramente mecânica, né? Essa é a questão de pensar a política. Eu tenho pensado muito sobre isso, de como nós estamos afastados da política. Tão afastados que nós tivemos nas eleições de 2018 candidatos que usaram exatamente a narrativa de não sou político. Essa é a plataforma. E isso convenceu muita gente. Olha, vamos votar na pessoa porque ele não é político. Porque nós criamos uma imagem, né, um estigma de que o político, né, nós criamos aqui no Brasil, de que político é tudo igual, de que político não presta, de que político é ladrão.
Então, esses adjetivos, essas qualidades, caminham junto com o político. E aí, quando aparece alguém e nos diz, não, eu não sou político, né? Ele se furta, né? Ele se coloca de fora de todos esses qualitativos, né, negativos, né? Esses predicados negativos, e se coloca como alguém que vai ter predicados positivos, que eu sou gerente, eu sou do mercado, eu sou técnico, né? E você parece que tem, então, alguém que tem um saber. Quando, na verdade, isso é muito negativo, que a gente precisa de alguém político, que tenha capacidade de pensar o espaço público, a coisa pública, a vida pública, as relações políticas. Alguém que não é político é privado. E quem é privado pensa na propriedade privada. Pensa no que é privado, a partir do privado. E não a partir do jogo político. Nós só podemos participar da vida política, da vida pública, fora do espaço privado. O espaço privado é distinto do espaço público. A Ana Arendt vai dizer isso para a gente claramente nos textos aí que a gente vai ver. O espaço privado, ele permite autoridade, subserviência. No espaço privado, meu chefe manda em mim, a palavra final é dele. Acabou para mim. No espaço privado, meu pai manda em mim, minha mãe. Acabou para mim, não tem discussão. Se eu quiser, então vou sair de casa, porque quem manda aqui é meu pai. Pensando assim em famílias mais tradicionais, né? No espaço privado, você faz a sua maneira, ao seu modo. No espaço público, não. O espaço público, o espaço da política, ele propõe igualdade entre os cidadãos e propõe liberdade. Eu tenho liberdade para contradizer aquilo que você propõe. Eu tenho liberdade para colocar a minha opinião. Direito, da mesma maneira. O espaço político é o espaço da liberdade. O espaço privado é o espaço que você pode ter regras. Você pode ter o pai durão, aquele que decide, que fica com controle remoto. Não, nós vamos ver o jogo do Galo. Não, papai, eu queria ver a cena das Chiquititas. Não vai ver Chiquititas, não. Você foi de lugar. No espaço da política não pode ser assim. Nós temos que discutir, vamos votar, vamos ver qual é a vontade das pessoas. Esse espaço é político, nós temos que construir essa sociedade juntos. E não a partir de uma decisão unilateral. Percebem? Então, a diferença entre o privado e o público, o político, é muito grande. É muito grande. Ela interfere no modus operandi de cada uma dessas instâncias, não é? Então, portanto, uma discussão política, um político que se coloca como eu não sou político, ele já começa errado. Está dizendo para a gente que ele está fazendo exatamente uma confusão de instâncias do espaço privado e do espaço político. É preciso ser político. Ser político é ser um polités, ser alguém da cidade. Político se dá polis, político, polícia. Essas palavras vêm daí, né, de polis, de cidade. Relação com a cidade. Relação com a cidade é relação com o coletivo. Tá bom, gente? Tô repetitivo? Tá bom aí? Tá ótimo, professor. Tô prestando atenção aqui. Isso aí. Se eu souber que você tá jogando Mario Brothers aí, cara. Se você estiver aí catando moedinha, Natan, eu te pego. Não, tá doido. Nunca fiz isso. Tô brincando. Eu sei, não, Tô você é um cara prestando atenção simpático. aqui. Eu tô brincando também, assim, acho que eu quero ter essa liberdade com você, que você é um cara doce. Professor, Oi! uma coisa muito interessante que você disse sobre o espaço político, as coisas públicas, né? Que é um fundamento da República, né? Res pública. É que a gente está vendo hoje, por exemplo, em discussões muito atuais de ocupação de espaço. Do que é o espaço hoje? Então, a gente tem uma exclusão muito grande, porque o espaço, quando a gente para pensar em referência grega, é aquele que te dá lugar de fala. É aquele que dá o direito de você falar, de você opinar, de você fazer modificações na sociedade que você acha justo. Quando a gente para ver, por exemplo, o projeto de despolitização e de analfabetismo político do povo, a gente vê justamente isso. A gente a gente cria desejos sintéticos, a gente dá desejos sintéticos para um trabalhador, ao mesmo tempo que a gente coloca uma disponibilidade enorme de tempo
usando os escravos atuais, que são os robôs, né, as tecnologias. Então, Nós assim, também somos escravos atuais. o escravo, por exemplo, de uma guerra grega, para a gente ter tempo, por um telefone, um smartphone, que tem sua agenda, que tem as coisas todas programadas, por uma Alexa. Então, assim, você não precisa nem ligar a luz, você só fala assim, ligar a luz, aí ligou. Programar tal hora. Mas o trabalhador, ele tem esse tempo expandido, mas ele tem esse tempo expandido em prol da reprodução do sistema. Então, assim, ele chega em casa, igual você falou, ele vai ver televisão. Ele liga, ele vai ser bombardeado, ele fala assim, gente, eu gastei 8 horas no meu trabalho, eu não sei nem o que eu estou produzindo, mas eu não estou nem aí para isso, porque eu sei que esse trabalho, que é desproposital, que às vezes é senseless, vai me dar condição para eu conseguir aquilo que eu desejo, porque para Freud a gente já tem que o humano ele é movido pela insaciabilidade, né, pela insatisfação, né? A gente está insatisfeito, a gente busca. E isso vai gerar um sistema de recompensa, né? E até mexe com aquilo que o Cassirra falou, né, que é o sistema receptor, efetor, tudo conjugado em um elo social, cultural, na verdade, né? E a gente tem a criação de um novo espaço que eu acho que ainda falta ser discutido, que vem sendo discutido desde Bauman, pelo menos, que é a internet. Então, assim, a gente promove a exclusão das pessoas mais velhas, a gente promove a exclusão das pessoas mais pobres. A gente está vivendo uma sindemia, não uma pandemia. A gente está numa pandemia que é uma sindemia. Ela atinge as pessoas de forma diferente. A gente está tendo a oportunidade de ter uma aula online, mas uma pessoa que está na escola pública, muitas vezes, lá no interior de Minas Gerais, ou até mesmo nos grandes centros urbanos, não tem esse acesso. E ele não tem esse acesso, ele não pode expor suas insatisfações em rede, ele não tem o acesso às informações para que ele possa se indignar. A gente tem ainda um outro tipo de exclusão da ocupação de espaço, que é a criação de bolhas. Nós mesmos somos excluídos do espaço. A gente que tem acesso é excluído, porque quando a gente reclama, quando a gente reivindica, a gente reclama só para a gente parecida com a gente. Então, assim, é um ato bastante solitário e bem pesado da gente falar com espelhos, ter chances de atualização também sobre aquilo que é o processo de vida. Então, assim, a gente tem a exclusão do espaço físico, né, que atinge as pessoas que não conseguem chegar até lá. A gente tem a exclusão do espaço físico pela alienação, como você falou. A gente tem isso, tá, Joia? A gente tem a exclusão do espaço, da ocupação do espaço da internet, das pessoas mais velhas, às vezes por uma questão de não ser passado conhecimento daqueles que têm muito conhecimento de vida, de técnica, aquilo que a Descartes considerou como extremamente importante, que é considerar aquele que tem mais experiência que faz, não porque alguém ensinou, mas porque ele chegou lá e viu que dá certo daquele jeito. E a gente tem essa exclusão de espaço, da ocupação de espaço, por meio desse diálogo com apenas concordância. A gente não tem contraposições. Sua fala me fez lembrar desse livro aqui, Jacques Rancière, né? A Partilha do Sensível. É um livro que ele vai tratar assim arte, né? Estética, vocês viram aqui, estética e política, mas ele vai falar exatamente sobre esses limites que existem, que são limites sensíveis entre as classes. Né? É isso que você diz, a pessoa mais pobre não tem acesso à internet, ou etc., então ela não está podendo fazer escola. São exatamente esses limites, eles são limites estéticos, né? Onde eu posso ir. Né? Quando você vai ver um sujeito miserável, morador de favelas, ou um morador de rua, que ainda tem dignidade, né? Não estou falando de um mendigo sujo, fedido, mas alguém que está próximo disso, ele não vai frequentar certos espaços. Você percebe que quando ele vai numa praça
vai no entorno de um... Vou falar de lugares aqui de Belo Horizonte, tá, gente? No Pátio Savassi, né, que é a região Centro-Sul, uma região burguesa, ou mesmo uma praça numa região burguesa, ele fica à margem, né? Ele fica à margem, ele vai numa loja comprar alguma coisa e às vezes ele não entra. Ele faz sinal para o funcionário traz para ele o que ele quer, ainda que ele queira pagar, né? Que ele vai pagar, que ele tem um dinheiro que ele ganhou, que ele produziu de alguma maneira, ele não entra. Ou seja, existem limites estéticos, né? Existem limites dos espaços, né? E a democracia ela tem exatamente isso. Né? O Vladimir Safatli é um filósofo, eu gosto muito do Vladimir Safatli, ele é uma pessoa assim, que tem muito vídeo dele no YouTube, a gente pode dizer que é alguém que vem pensando o Brasil, né, filosoficamente, de alto gabarito, assim. Então, o Vladimir Safatli, eu costumo dizer, a gente tem democracia, tem 15 quilômetros de nós aqui, né, na região que eu moro, na região privilegiada, etc. Mas aí nem precisa ir para o interior, Yuri. No próprio centro, você vai ver, não tem democracia em certas regiões do centro de Belo Horizonte. Não tem democracia nas periferias de Belo Horizonte. Como a democracia? Essas pessoas são ouvidas? Elas falam? Existem canais para que essas pessoas falem, para que elas sejam ouvidas? Os canais são altamente burocratizados, de maneira que quando a sua voz chega, ela já perdeu potência. Ela já perdeu significado. Vamos ver um caso aqui, acho que é emblemático, gente. A deputada, que não me lembro o nome, né? Da Assembleia de São Paulo, que foi apalpada pelo seu colega, né? Tem uma cena, a cena é até bem feia, ele faz uma piadinha com alguém, vai lá e dá um abraço, né? Acompanharam isso aí, né? E ela denunciou isso, assédio, ele me tocou, justamente, ela fez, né? Justamente com justiça, ela denunciou e reclamou, ela se sentiu violada, e acredito que, né, se sentiu mesmo, eu me sentiria também. Acho que o sujeito foi ali, além da conta, se é que, né, existe um lugar da conta, qual que é o limite, né? Qual foi a ocorrência, assim? O sujeito foi julgado por pares, que não só são deputados, mas são homens muito parecidos com ele, de uma mesma vivência, de uma mesma experiência, de um mesmo lugar da sociedade, de um mesmo tipo de formação. E ele recebeu uma advertência pífia, né, de um afastamento de 4 meses do trabalho. O que seria isso em outra camada da sociedade? Né? Percebe? Então, assim, a sociedade mascara, os pares mascaram, as classes, os grupos, né? Fazem aquilo de maneira para atender. O que eu quero dizer é que ela, na condição de mulher política, mulher pública, ela continuou violentada. Acho que ela foi violentada uma segunda vez, na medida em que a reclamação dela pouco foi ouvida. Nós estamos falando de uma deputada, alguém que tem relevância, no caso, tem relevância nacional. É isso, gente. Deixa eu ver aqui. Sobre o Eichmann, né? Eu acho que a gente falou, né? Eu acho que vocês tiveram boas impressões pelos 3 ou 4 pessoas aqui que puderam falar. Acho que as impressões caminham muito, muito por aí mesmo. E acho que são essas as questões que a gente tem que pensar a respeito do filme, né? De criar de personificar num sujeito um mal, né? Amanda está aqui na sala, gente. Amanda Fukushima. Deixa eu ver. Tá não. Tá não. Mas, Amanda, eu respondi as suas questões, né? A Amanda é uma colega de vocês que me mandou 4 questões sobre o filme, né? Que eu queria falar sobre elas, né? Então já fica aqui uma resposta. Amanda, uma das coisas que a Amanda incomodou a Amanda, né? E a participação dela aqui eu faço, é se o mal banal é o único tipo de mal para Hannah Arendt, né?
O mal banal, né? Eu quero estar dizendo da banalidade, né? É isso que a gente viu no Eichmann, né? Você espera um sujeito, um monstro dentro do tribunal, alguém mau, alguém de mau caráter, né? Alguém tipo Bolsonaro, alguém que fala palavrão, que manda você tomar naquele lugar sem o menor problema. Ah, não, você não tem uma pessoa assim. O que você vê é um sujeito comum, mas que praticou um mal. Porque o Eichmann é aquele sujeito, né, que controlava os trens que iam para os campos de morte, né? As pessoas que iam ser mortas, assim. Então, ele tinha uma responsabilidade, mas era uma responsabilidade burocrática, né? De chamar os prisioneiros judeus do número tal ao número tal, embarquem no vagão tal que será destinado a tal cidade. Vocês estão indo para tal lugar. E as pessoas não estavam indo para tal lugar, para uma cidade, né? Elas estavam indo ser executadas nos campos, né? Serem executadas. Então, a banalidade vai aparecer no gesto que, para o Eichmann, era trivial. Né? Ele não está pensando, ele não está arquitetando um mal. Essa é a questão. Ele simplesmente desenvolve a sua habilidade, desenvolve a sua capacidade, que lhe foi designada por uma estrutura social, e muitos de nós somos Eichmann. Somos Eichmanns. Não matamos judeus, mas algumas ações nossas podem ter gravidades horrorosas. E o Eichmann apenas executava suas tarefas, né, que no final, teleologicamente, eram horríveis, mas ele não sabia disso. E se sabia disso, ele não tinha nada a ver, ele precisava manter o trabalho dele, né, ele precisava seguir com a estrutura, alimentar a sua família, etc, etc. A banalidade está justamente aí, nesse fato de o mal acontecer, sem que o Eichmann refletisse sobre ele. A impossibilidade dele de pensar. Em momento algum, ele parou para pensar nas vidas humanas, que ele tinha uma atividade, quase uma atividade braçal, não uma atividade intelectual. Quantas vezes a gente ouve a expressão, olha, você é pago para pensar, você é pago para fazer, eu não te pago para pensar. A gente não tem isso por aí, esse jargão? Você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Então, se eu sou pago para fazer, eu vou fazer. Então, essa nossa alienação do nosso trabalho, no caso do Eichmann, por exemplo, é o que leva ao mal dele ser um mal banal. Porque ele não arquitetou esse mal, né? Não é um mal premeditado. Ele não desenhou. E não reflete sobre o próprio fazer. Tá? Então, é aí que aparece isso que é banal. Quantos nós... Outro dia eu estava passando aqui de carro, aqui perto de casa, parei no sinal, tem um morador que sempre fica assim à direita, perto do sinal, mora na calçada, né? Um senhor, e tinha muitas coisas, ele já tem quase uma casa lá, assim, tem lonas e tem muitos objetos. E parou os carros da prefeitura, um da polícia e um caminhão. Então, pegando as coisas dele, assim, etc., jogando no caminhão e levando embora contra a vontade dele. Fiscais da prefeitura que estavam fazendo isso. Trabalhadores, braçais praticamente, esses fiscais da prefeitura. O mesmo ocorre quando os fiscais da prefeitura pegam um carrinho, um isopor de cerveja de alguém que está lá na festa, no jogo, no carnaval, chuta, joga fora, pega as coisas dele, levam embora, desmontam a barraca, o sujeito comprou o dinheiro que ele não tinha, ele gastou, comprou cerveja, etc, etc, gelo, para vender, para fazer alguma renda, e o cara tomou tudo deles. Né? Qual o papel desse sujeito? Eu não quero julgar, ele tem essa atividade, ele precisa fiscalizar. O Estado precisa fiscalizar a cidade. O Estado precisa cuidar do trabalho informal, né? Ao mesmo tempo, precisa garantir condições de trabalho. E quando o sujeito vem e invade esse espaço do outro, há um mal no meu trabalho, assim? Né? Eu concordo, será que estou fazendo um mal banal? Quando eu destruo tudo que o morador de rua tem, conquistou com muita dificuldade, mas ele não tem propriedade, ele tem a rua. Eu recolho os bens que são dele, que são uma propriedade privada, mas estão no espaço público. Entendem isso? Então, assim, estou dando um exemplo, não sei, vocês não precisam concordar, mas se não há mal nos nossos fazeres também, né?
Então, assim, o mal banal é um único tipo de mal, né? A gente tem esse mal banal, mas ele não é o único tipo de mal. Você tem um mal que pode ser esse mal planejado, esse mal arquitetado, né? Quando os caras do Estado Islâmico, etc., organizam um ataque, a França, por exemplo, aquele ataque horroroso, né? Por exemplo, lá no Charlie Hebdo, para a gente não ficar em 11 de setembro, né? A sede do Charlie Hebdo, que é aquele semanário, aquele jornal francês, isso é um mal banal? Não, esse mal não é um mal banal. Né? Isso é uma outra estrutura de mal. Isso é um outro mal. Isso é um mal de uma natureza arquitetado, planejado com determinado fim. Né? Há uma finalidade muito clara, que é executar as pessoas, né? Que é deixar uma mensagem de terror. Isso não é um mal que a pessoa executou quase que inconscientemente na banalidade do próprio dia a dia. É um mal que, inclusive, ele sai um pouco da rotina. Né? Então é isso, Amanda. A gente vai ter mal, assim, mal banal, mal radical, mal em situações distintas, assim. A questão está na prática desse mal, né? O que a gente pode colocar para o Eichmann, e para muitos de nós, muitos Eichmanns que somos, de como essa atitude má está diluída na nossa sociedade e nós nem o consentimos ou o aprendemos enquanto tal. A gente nem considera um mal, justamente porque nós nem refletimos sobre aquilo que fazemos, né? O que é diferente de um mal premeditado. Né? A questão está muito em como a estrutura da sociedade coloca para nós esses dispositivos. Essa semana, o STF disse algo sobre crime passional, né, feminicídio em geral, daquele que mata em defesa da honra. Né? Matei em defesa da honra. Isso já não será mais aceito, esse argumento, né? Porque era normal na sociedade matar em defesa da honra. Né? Quantos feminicídios assistimos aí de homens que mataram, acabaram com a vida de suas mulheres em defesa da honra? Porque a minha dignidade masculina é muito maior do que a vida de uma mulher. Né? O fato de eu ter sido enganado, da minha mulher ter tido outro homem, da minha mulher ter tido outro filho, ou da minha filha ter engravidado antes do casamento, né? Isso me envergonha. Então, eu tiro a vida da outra pessoa, eu não posso ficar com vergonha, eu não posso carregar essa vergonha. É descomunal, né? É descomunal assim, matar em defesa da honra, né? A honra é maior do que a vida de um sujeito, né? Percebem? Então, esses dispositivos, né, matar em defesa, foi uma coisa comum, né? E é comum em muitas sociedades. A mutilação de mulheres, né, que a gente tem no Oriente Médio, certas culturas, né, que são opressivas. Né? As mulheres, aí, meu ponto de vista, tá? Um ponto de vista ocidental, peço licença para fazê-lo, há uso de véu e de burca para as mulheres, né, em determinadas sociedades, de maneira a cobrir o corpo da mulher, porque é um corpo pecaminoso, etc., sedutor. Esse é um comportamento, assim, que a gente pode pensar como um mal. Ele priva as pessoas da própria da liberdade, da própria condição de ser. Né? Ele diz exatamente o que vestir, ele limita, ele é cerceador. Mas está na estrutura da sociedade, então a gente não pensa isso. Se algum praticante, homem, né, das religiões islâmicas e tal, me ouve falar, ele vai dizer que eu estou totalmente equivocado. Você está totalmente equivocado, você não sabe nada sobre nós. E ele está enraizado numa outra cultura que sustenta o modo de pensar dele. E é legítimo que ele pense assim, porque cada um daqueles indivíduos são Eichmanns.
Professor, Oi, Nathan. oi. Aqui, você falando sobre o mal banal, aí eu fiquei pensando, porque, no caso, numa guerra, sempre existem lados, né? E a gente tem aquela ideia de colocar o lado errado, um lado do mal e um lado do bem. Aham. No caso da Segunda Guerra Mundial, aí é óbvio, né, que teve o lado do mal explícito, mas nem sempre é. Só que mesmo para quem é do lado do mal, existem as pessoas lá, assim, para a maioria, que é, na cabeça delas, elas não estavam fazendo mal, né? Porque Aham. o poder de persuasão do Hitler é uma coisa assim que para mim tinha que ser estudado, e como já é estudado muito a fundo, porque o cara manjava muito persuadir, então ele fazia essas atrocidades para as pessoas não serem coisas do mal, né? Não serem uma coisa errada, porque ele meio que transformava a cabeça das pessoas igual você falou lá de objetificar o ser humano, a fazer com que eles não vissem aquelas outras pessoas como seres humanos, né? Eles seriam Ah, como lixo mesmo. E deixa eu ver, eu perdi o ponto aqui. Mas, eu perdi o ponto aqui, mas eu vou o lembrar, ponto, peraí. o Pode ponto falar. que eu acho que você está dizendo, Nathan, eu concordo muito, é que esse mal pode ser um mal para a gente. Na cabeça das pessoas, elas estão Sim, fazendo o melhor. Né? As sim, pessoas que estão do outro lado da guerra, elas aderiram àquilo. sim, Né? sim, Para elas não estão praticando o mal. Fala, não, é isso que a gente precisa fazer. sim, sim. É. E até que ponto a gente pode julgar? Eu lembro que quando ah, quando a União Soviética invadiu a Alemanha, invadiu Berlim, os Estados Unidos entrou também, eles obrigaram a todos os moradores da capital a visitar os campos de concentração, obrigaram os alemães a ver o que eles fizeram. E para a grande maioria foi um choque, porque, querendo ou não, eles não, fora quem eram os militares, eles meio que camuflavam muita das atrocidades que eles faziam. E aquilo ali chocou os cidadãos de uma forma tremenda. E eu fico pensando até que ponto a gente pode julgar também eles, né, por essas coisas, porque quantas vezes a gente não fez coisas erradas, só que para nossa cabeça a gente estava fazendo certo, né? Uhum. É muito disso de. é, eu acho que o principal é a gente refletir até que ponto aquela atitude sua vai atrapalhar a vida de alguém, vai afetar a vida de alguém de uma forma negativa e tentar sempre ter essa crítica interna nossa, assim, Uhum. Uhum. porque errar todo mundo erra, né? E nem sempre o mal vai estar escancarado igual estava para nós no caso da Segunda Guerra. Uhum. É muito isso que eu estava pensando aqui. Eu acho que bacana, obrigado pela intervenção, Nathan. Acho que você traz uma questão importantíssima. Você coloca uma questão, né, que é o mal para o que a gente chama de mal, né, para algumas pessoas, alguma classe, alguma tribo, algum lado da guerra, para eles não necessariamente. Você coloca essa questão, né, até onde a gente pode julgar, mas acho que você mesmo responde a questão quando você diz a gente precisa fazer uma crítica, né? A gente precisa raciocinar, é exatamente pensar, né? E muitas vezes a gente não pensa. Eu queria, hoje eu estou metido, né? Vou falar então, eu já falei que eu fui um campo de concentração em Berlim, vou falar aqui em Nossa, Amsterdã. sou doido para ir lá, pessoa, Pois não? em Amsterdã, eu fui no museu da Anne Frank, né? Anne Frank era uma menina judia que conseguiram ficar escondidos dos nazistas durante muito tempo. E o museu de Anne Frank é a casa dela. E a gente anda por dentro Foi essa menina que escreveu o o diário? diário de Anne Frank. Ah, sim, sim. Ela escreveu um diário de que quando ela estava lá, ela queria ser jornalista, uma vontade dela de criança. Então a gente anda pela casa dela onde estava, onde era a casa dela de verdade. Eu chorei muito, eu saí da visita, assim, muito chocado, emocionado mesmo com a situação.
E a Anne Frank, ela foi justamente denunciada pelos vizinhos, a família dela, falou, tem uma família de judeus escondida aí. Os vizinhos denunciaram, né? Que eles estavam escondidos nessa casa. Então eles não acendiam luz, eles não faziam barulho, eles deixavam para comer só em momentos mais específicos, eles ficavam escondidos, como se não existissem, né? Eles ficavam escondidos, em silêncio, conversavam, brincavam, as crianças e tal, tudo escondido, né? Escondido dos soldados nazistas. Bom, além disso ser muito emocionante, o que eu quero dizer é que a própria sociedade ali, dos alemães, denunciaram, levaram aquela família à morte, né? À execução, sem noção de que estariam fazendo isso, essa é a questão, né? Sem pensar sobre o tamanho do mal. Então, banal, porque essas pessoas, né, Nathan, elas aderiram à narrativa de que estamos em processo da construção de uma sociedade melhor. Todo mundo quer isso. Sim, sim. No meu ponto de vista, né, sem fazer juízo do nosso voto, o Bolsonaro é exatamente isso. É um sujeito que veio para construir uma sociedade melhor. Ele propôs isso para nós, né? Essa é a narrativa dele, com aquele jeito dele de fazer, né? E em 2018 está todo mundo sem esperança. Nós estamos lascados, sabe? PT roubou, teve desvio, teve não sei o quê, corrupção, etc, etc, etc. FHC, Collor, não temos o que fazer. Vamos no radical. Esse cara está propondo a mesma coisa. Vai melhorar a cidade, vai melhorar a vida, o dólar vai ficar barato, a gasolina. Só que isso não aconteceu. Mas é o que a gente queria que acontecesse, né? Então, assim, eu não gosto de dizer que as pessoas, nesse sentido, elas são exatamente monstros. Os meus irmãos, que são todos bolsonaristas, votaram em Bolsonaro. Eu estou botando aqui muito claro e muito respeitosamente o meu ponto de vista para vocês. Não são monstros. São os caras que passaram a infância comigo. Eu sei o quanto eles são doces, o quanto eles são amigos, o quanto eles são generosos, o quanto eles são bons, trabalhadores, esforçados. Eu vim de uma família muito pobre. E sei o quanto meus irmãos trabalham. Eu sou o único da minha família que fez uma formação superior. Eu tenho 5 irmãos. E meus irmãos são motoristas, fazem trabalhos braçais, assim. E eu sei o quanto esses caras são bons, o quanto eles cuidaram de mim na minha infância, etc. O quanto eu devo a eles a minha vida. Porque minha mãe trabalhou, meu pai trabalhou, esses caras trocavam minhas fraldas. Então, eles não são mal, estão exatamente nessa coisa do mal banal. Incapacidades de pensar sobre a própria situação. Porque você tem tantos a fazer, você tem trabalho e não tem acesso à informação, não tem acesso à educação. Percebe? E aí a gente vai nessa estrutura toda. Então, assim, e por que o nazismo deu certo, né, Nathan? Assim, tem a capacidade de persuasão do Hitler, né, sobretudo como esse ponto inicial, vamos chamar assim de centelha, mas porque milhões de pessoas aderiram. Ele só conseguiu governar porque tinha milhões de pessoas que endossaram esse governo, endossaram esse novo Estado, né? Essa nova maneira. Endossaram. Vamos fazer isso. Sem ter a consciência total, né? Sem ter a consciência da totalidade. É aí que mora esse problema, é aí que está que faz falta o pensar, né? O refletir, o discutir os propósitos, os meios como vai ser, como vão ser construídos ou que vão ser utilizados para a construção dessa sociedade, né? Percebe? Então, sim, tem adesão, como a gente tem adesão a planos e projetos horrorosos nesse país. Mas eu tenho certeza tenho certeza não, mas eu gostaria de ficar seguro que não é porque as pessoas são canalhas, elas são podres, elas são más, elas não são esse monstro, são esses Eichmanns, né? Que estão vitimizados pela estrutura da sociedade que fala muito mais alto. Uma série de ações e comportamentos nossos não são necessariamente nossos. Nós repetimos, reproduzimos. Né? Eu gostaria de sugerir, Nathan, que vocês vissem, para você ver, você falou para eles, né, não era um mal, as pessoas não iam ser mortas. Tem uma coisa que a gente chama de propaganda, né? A palavra que se utiliza em qualquer idioma é propaganda. Né, Yuri? A propaganda que o nazismo faz. Havia propagandas do governo onde os judeus eram todos buscados em suas casas, iam com suas malas nos ônibus e iam para os lugares Arbeit macht frei. O trabalho dignifica, né? O trabalho torna livre, o trabalho liberta.
e mostrava os judeus trabalhando, construindo hortas, plantando, os filhos dos judeus correndo, brincando, né? Eles construíam essa imagem e passavam isso nos canais de televisão, no Jornal Nacional, né? Passavam isso nos intervalos, passavam isso na imprensa. E a população via essa propaganda e via, pô, acharam um lugar para os judeus muito bacana, estão sendo felizes, construíam os condomínios para eles. Quando, na verdade, era um campo de concentração, onde eles eram torturados, mortos, sem dignidade nenhuma, viviam amontoados. Então, um lugar para ver isso é um clássico do cinema que se chama Arquitetura da Destruição. Então, é uma dica, o Yuri pediu para eu fazer uma lista de livros, eu ainda não fiz, mas vou dando aqui aos pouquinhos. Uma delas, hoje eu compartilhei com vocês A Partilha do Sensível, do Rancière, fininho esse livro, é um nada. Ele tem umas questõezinhas complexas, mas é legal de ler. Você não precisa ler ele todo, não. Vai ali naquilo que te interessa, porque às vezes ele vai ficar em questões de arte. Mas é fundamental, pela arte ele nos faz entender. Então, A Partilha do Sensível e um filme Arquitetura da Destruição. Esse filme você vai achar aí na internet, cara. É genial. É genial. Nathan, reserva aí um momento para ver. E é assustador. Genial e assustador. É um filme grande. Como é que é o nome? Você tem como escrever no chat para que fica salvo? Sim, sim. Vou escrever aqui o filme, a dica para vocês. Eu estou no chat. Aliás, eu quero ver esse filme de novo. Arquitetura da Destruição. Não sei quem é o diretor, assim, de cabeça agora, não sei não. Mas isso aí, cara, tem muita informação sobre isso na internet. E vai mostrar sobre a arte, a arquitetura, né? Como que todo esse processo foi construído, o que era a arte nazista, o que os nazistas entendiam, queriam como arte. Então, é bem legal, assim. Gente, então uma coisa que eu não falei, Hannah Arendt nasceu em 1906, morreu em 1975, é uma pensadora, portanto, do nosso tempo, assim, né? Ela veio até 75, Heidegger morre em 76, né? Ela foi aluna do Heidegger, né, Yuri? Quando você falou do Heidegger, ela foi aluna dele, inclusive uma namoradinha dele, assim. O Heidegger é terrível, né, gente? Velhacão, em cima das menininhas. Caralho, demais, Nathan. Mas um grande pensador, viu? Assim, o Heidegger, por exemplo, ele era filiado ao Partido Nazista. Isso mostra no filme. Isso é um grande problema para Hannah Arendt. E por isso que muitos amigos da Hannah Arendt lá no filme odeiam ela, dizendo que ela foi influenciada por ele, né? Porque ele foi filiado ao Partido Nazista. Isso é uma situação muito complexa, né? Eu estou falando aqui muito en passant. O Heidegger tem um texto muito famoso, que é o Discurso do Reitorado, que é um discurso que ele faz quando ele toma posse como reitor. Ele tomou posse. O grande problema é que ele tomou posse como reitor da universidade, nomeado pelos nazistas, né? Então, ele está aqui na tribuna, né? Sabe aquela coisa? Você está ali na tribuna fazendo o discurso, falando aquelas coisas que Heidegger fala que são potentes demais, uma filosofia, assim, de alta complexidade, de alto nível, e com os banners atrás, com a suástica. Pesadíssimo, né? Mas ele não durou, ele ficou nem 8 meses como reitor, e ele saiu, ele pediu para sair, ele não executava nenhuma das tarefas que o MEC, né, o Ministério da Educação nazista, pedia para ele, por exemplo, de tirar os judeus de sala de aula, não permitir que os judeus participassem dos seminários, congressos, etc. Nada disso. Ele não criou nenhum isolamento. Continuou todo mundo funcionando e tal. Então, a gente, né, estudiosos, acadêmicos, que odeiam Heidegger, acham Heidegger nazista, e há muitos outros que o defendem, né, justamente porque contextualizam muito bem como foi a situação do Heidegger durante o nazismo. Eu prefiro ser um desses que contextualiza a situação do Heidegger e defendo um pouco disso, né? Mas eu acho que a Hannah Arendt está bem à frente dele para pensar a questão do mal e do nazismo. Então é isso, gente. Mais alguma questão? Estou pensando a gente encerrar isso aqui. Professor, uma dica de filme também para quem quiser ver, Jojo Rabbit. Tô doido para ver, cara, Jojo Rabbit. Nossa, é um filme assim muito bom. Perfeito. Tô doido para ver. Traz uma
é uma noção bem diferente do que a gente está acostumado a ver sobre sobre nazismo, essas coisas todas, sabe? Acho que traz bastante do imaginário da época, traz também a questão da banalidade do mal. Você vai ver um personagem específico, eu não vou falar qual. Ah, que legal. Eu acho que você vai amar o filme e as pessoas também vão adorar. Quem ainda Eu tô querendo ver esse filme há muito tempo, eu sei dele, ele foi pro Oscar. Assim, ele fala, não, tem que ver filme, que filme que eu tenho que ver? Aí eu venho, pesquiso, acabo vendo outras coisas, mas esse é um que está na minha lista, mas minha lista não é escrita, é uma lista de cabeça. Preciso ver esse filme, ele é, não, excelente, excelente dica. E é um filme super recente, ele tem um caráter cômico, né? Sim. É o diretor do filme que faz lá o Hitler, né? Então, esteticamente também é um trabalho genial, assim, que eu preciso muito ver, vou tentar ver esse final de semana. É muito bom mesmo o filme, e justamente a criança do filme, o personagem Não dá principal, spoiler, ele hein? passa. Não, não, sim, acho que sim, spoiler. Ele tem o filme passa essa visão um pouco do que eu comentei, a pessoa tá fazendo a coisa errada, mas sem saber, ela achando que aquilo ali é o certo. É um filme muito bom, e leva para um lado cômico, realmente é um ótimo filme. Bacana. Né? Vocês estão antenados, que bom. São muitos filmes, tá, gente? Não vão ficar fazendo lista, não, mas o Menino do Pijama Listrado. É outro que vai falar. O Menino do Pijama Listrado, aliás, vai ter muitas cenas muito interessantes sobre a propaganda nazista. Porque o pai dele é um cara da alta aí, que era o publicitário, né? O Menino do Pijama Listrado. Nossa, Também. eu tenho que estar com um humor muito bom para conseguir ver, pessoal, que diz que é um filme pesado, né? Chorei Nossa, demais, não dá não. esse eu tenho que preparar o emocional para É. conseguir. Diz que é um filme maravilhoso. Ai, gente, vocês vão ver gente com fratura exposta, pelo amor de Deus. Não, mas é Deixa de ser diferente, é mole, diferente. você vai ver gente com fratura exposta. Mas no Tratar filme com tem que tristeza. fratura, né? Vejo o filme, chega alguém com fratura exposta, eu olhei, eu caio, puf, põe meu coração. O filme mexe muito. Mexe, sem dúvida. Ainda mais esses aí. Vejam quando vocês se sentirem capazes. Estou brincando, tá? O filme é pesado. A Menina que Roubava Livros também é um filme interessante sobre nazismo, né? A Vida é Bela. Tem muita coisa, né? É um tema, assim, Pra ela é perfeito é demais. perfeito, né? Tem um filme chamado Operação Final, tem na Netflix. Eu sei qual que é, com um ator que eu gosto muito, né? Um carecão assim, que ele tá com cabelo no filme. Sim, eu ainda não vi esse filme, eu sei dele, né? Vai falar quando o Eichmann se refugiou em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires, foi para lá com outro nome e tal. Sim, Ricardo, excelente dica também. Está na Netflix, gente, Operação Final. Ainda não vi, tá lá, né? É um dos que passa para mim na Netflix. Eu vou ver, assim. Pois é, tem muita coisa sobre nazismo. Isso é bacana, assim. Mas então, gente, vamos ficando por aqui. Depois a gente aprofunda mais em Hannah Arendt. Se vocês não se importam, acho que a gente pode terminar nossa reunião de hoje, já assim, com quase 2 horas de conversa. Acho que a gente rendeu bastante hoje, assim. Fiquei muito satisfeito com a conversa hoje. Estou muito feliz com a participação de vocês, o engajamento, viu, gente? Obrigado mesmo pela presença, assim, por me tolerarem. E para mim é muito positivo ter vocês aqui participando, me dá tesão, assim, vontade de continuar fazendo. Infelizmente, né? Assim, nem todas as turmas são assim. E eu gosto muito de vir dar aula para vocês, assim. Vocês me fazem acordar cedo e sem reclamar da vida. Obrigado a Essa aula é muito boa, Clécia. É sempre muito bom ter esse lugar de falar também. Que muitas vezes é um lugar que a gente acaba desabafando, né? Nos temas, mas a gente acaba, a gente se coloca mais nessa aula. É muito bom. Que bom, que bom. Vamos fazer uma catarse, né? Liberar, né? Eu falei desse termo catarse para vocês, né? Na outra disciplina, né? Falamos sobre tragédia. Uma das questões é a catarse, né? A catarse é isso de pôr para fora, né? De onde vem a palavra catarro, né? Aquilo que sai que é ruim, né? De expulsar essa secreção. Acho que o catarro também traz assim, ele retém, né?
tira bactérias, sei lá, quando a gente põe para fora, aquele que é mal, aquele que está incomodando o corpo. Catarse é exatamente isso, né? A gente botar para fora aquilo que nos incomoda. É por aí. Professor, sobre a dúvida da Clara no início da aula, eu lembro de uma parte do filme em que ela conta que foi internada na França quando a Alemanha invadiu o território francês e depois ela consegue fugir para os Estados Unidos. Ah, pois é, Cauane. Tem todos esses detalhes aí. Eu acho que aí a gente pode fazer algumas pesquisas individuais assim da biografia, né, da Ana, para encontrar, mas é isso, né? E, de algum modo ela conseguiu escapar, assim como tantos outros, né? É, é, pensadores alemães dessa época, pô, são muitos que conseguiram escapar para os Estados Unidos, né? Artistas, né? A história é bem legal nesse sentido. É um tema gostoso de pesquisar, embora, claro, trágico e triste, cheio de problema. Eu estava respondendo as questões da Amanda Fukushima, e depois respondo mais, Amanda. Então, eu respondi suas questões e a gente vai conversando, tá? E eu te agradeço muito, Amanda, por ter enviado essas questões, elas me permitiram pensar, refletir, e a gente vai compartilhando aqui com os colegas e tal. Mas acho que agora deu hora de encerrar, e aí a gente fala mais depois. Tá? Gente, um beijo para vocês, excelente final de semana, divirtam-se, tomem mais cuidado, essa semana ainda está muito ruim. Vamos nessa. Obrigado pela presença e até breve. Obrigado, tchau. Obrigada, Tchau, Cléia. tchau. Bom fim de semana. Obrigada pela aula, viu? Obrigado, gente. Bom fim de semana. Bom final de semana.